Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar com a unidade 9 do livro de Geografia. Estamos na página 146, falamos sobre a indústria, sobre o comércio, agora vamos falar sobre os serviços. As atividades econômicas que não produzem nem comercializam mercadoria são chamadas serviços. Assistência médica, transporte, educação, lazer, trabalho doméstico, turismo, fornecimento de energia e saneamento básico, que é água tratada, coleta de esgoto e de lixo, são tipos de serviços. Essas atividades atualmente empregam a maior parte das pessoas do Brasil. Observe a fotografia ao lado. Vejam, é um caminhão de coleta de leite em propriedade rural no município de Cunhaporã, em Santa Catarina. Que tipo de serviço e que mercadoria estão representados na fotografia que vocês acabaram de ver? Descreva o seu percurso até chegar ao consumidor. O tipo de serviço é o transporte do leite, né? O percurso é assim, olha, preste atenção. O leite é retirado da vaca. Depois ele é transportado e passa por um processo industrial. Depois ele é envasado. Envasado é colocado nas embalagens e depois transportado de novo, chega ao supermercado ou padaria onde ele vai ser comprado. Quanto menor for o percurso do lugar onde o leite foi retirado da vaca até a indústria, melhor. Quais cuidados devem ser tomados na obtenção, no transporte, no armazenamento desse produto até que ele chegue ao consumidor? O leite deve ser retirado da vaca, transportado e armazenado de modo que não seja contaminado. Na indústria, ele passa por um processo de eliminação de organismos que provocam doenças e é colocado em embalagens para ser transportado ao comércio. Tem que tomar muito cuidado, né? As atividades ligadas à comunicação também são classificadas como serviços. Com a expansão da internet, da utilização do telefone celular e da TV a cabo, novas atividades surgiram e outras cresceram. Criação e manutenção de sites, telemarketing. Telemarketing são aquelas pessoas que ligam para a casa da gente para oferecer serviços, ou então, quando a gente liga para alguma empresa, ou para solicitar algum serviço, ou para reclamar de alguma coisa, as pessoas que trabalham nesse serviço são as pessoas que trabalham em telemarketing. Também tem a manutenção de redes de telefonia, entre outros. Apesar de haver grande oferta desses e de outros serviços, parte da população que recebe baixos salários ou não tem rendimentos não pode adquirir, né? Como eu já tinha falado outras vezes, tem gente que não tem internet, tem gente que não pode ter computador, até mesmo celular. Agora estamos na página 147, vamos falar de serviços públicos e privados. Os serviços podem ser públicos, quando são fornecidos pelo governo, ou privados, quando prestados por empresas ou pessoas que cobram por eles. A gente já falou, vocês estudam numa escola privada ou uma escola particular. E tem gente que estuda numa escola pública, que não paga a mensalidade como vocês pagam. Como a gente estudou na unidade 4, o governo é o responsável por fornecer serviços públicos essenciais à população. Os recursos para a prestação desses serviços são obtidos principalmente por meio do pagamento de impostos e taxas, que são cobrados de acordo com o uso mensal, no caso da energia elétrica, da água encanada, do gás, das residências e das empresas, que a gente paga todo mês. Só que nem sempre o governo fornece esses serviços na quantidade e na qualidade adequada para atender a todos. Como a gente também já falou durante esse ano, tem lugares que não têm serviços de saneamento básico, por exemplo, e também tem gente que não tem serviço de energia elétrica, também falamos sobre isso. Então, quando isso acontece, as pessoas que podem pagar para ter acesso a alguns desses serviços procuram os serviços privados. Aqui a gente tem uma fotografia de um hospital público, que é esse da esquerda, no município de Teresina, no Piauí, e à direita é uma foto de um hospital particular aqui em São Paulo. Tanto os hospitais públicos como os particulares oferecem atendimento para a população. Nos hospitais particulares o serviço é cobrado. Tem alguns serviços que não tem nos hospitais públicos, que só tem nos particulares. E o que eu devo dizer para vocês é que aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde chamado SUS,
que todo mundo, todo brasileiro, toda brasileira pode ter atendimento. Às vezes é demorado, às vezes a pessoa tem que esperar bastante para ser atendido ou para conseguir marcar um exame, mas é um país que tem esse serviço. Tem muitos países que não têm um sistema assim, né? A minha mãe, por exemplo, eu já contei para vocês, ela precisou fazer hemodiálise durante 7 anos e todo esse serviço de hemodiálise, porque ela não tinha um rim e o único rim dela que parou, todo esse trabalho, esse serviço de hemodiálise foi feito pelo SUS. Muito bem feito, aliás. Para essa pergunta, que serviços públicos você utiliza no dia a dia e privados, eu quero que vocês conversem com a sua mãe e seu pai para poder responder. Depois fala para você escolher um desses serviços e com a ajuda deles fazer uma avaliação. Vocês podem conversar sobre isso, não precisam escrever, mas conversem. Quais são os serviços que vocês acham que são bons, quais são melhores, quais não são tão bons. É uma boa conversa para ter em casa. Agora estamos na página 148. Valorizar as tradições pelo artesanato. Bom, como a gente viu na unidade 3, nas comunidades remanescentes de quilombos, as pessoas lutam pelo direito de permanecer nas terras ocupadas por elas e por seus antepassados, há muitos anos mantendo suas tradições. Na comunidade quilombola Conceição das Crioulas, no estado de Pernambuco, um grupo de mulheres artesãs se mobilizou para a conquista das terras e da autonomia da comunidade. Leia o texto a seguir e conheça um pouco dessa história. Vejam que legal. Conceição é uma comunidade que foi conquistada através da produção do artesanato tirado da fibra de algodão. As mulheres plantaram algodão, venderam fios, conseguiram renda e compraram as terras do quilombo. O algodão existiu na região até 1987, depois a praga acabou com a plantação. Ficou uma situação muito difícil na região. Muita gente mudou para as cidades, passamos a enfrentar dificuldades terríveis. A gente precisava encontrar uma saída para essa situação. Uma alternativa foi a valorização do artesanato, conta uma moradora da comunidade. Através de oficinas, mais de 30 produtos foram desenvolvidos com as bonecas de caroá. A caroá é uma planta cujas folhas fornecem fibras longas e resistentes com as quais se fabricam cordas e barbantes, que representam as mulheres da comunidade. O artesanato é confeccionado com barro, caroá, palha e imbira, que é um arbusto de cuja casca se extraem fibras para a confecção de cordas. Vocês sabem que esses 3 pontinhos aí, essas reticências entre essas chaves, significa que partes do texto foram cortadas, né? Ouviram o dom? Nessa foto, a foto da comunidade quilombola Conceição das Crioulas, no município de Salgueiro, no Pernambuco. Continuando o texto, em Conceição das Crioulas, cada peça produzida conta a história e reafirma a identidade étnica de sua população. Identidade étnica é um conjunto de aspectos culturais como língua, modo de vida, danças, comidas, festividades, pelas quais os integrantes de um grupo, se identificam e são identificados pelos outros. Aqui, na comunidade quilombola, uma artesã manipula fibras de caroá para a confecção de bonecas que serão comercializadas. Na primeira figura é o caroá, gente, que pode atingir 1 metro de altura. As fibras de suas folhas são retiradas e depois de secas são utilizadas pelos artesãos. Estão vendo que bonitinho? Cada boneca representa uma mulher cuja luta foi fundamental para a autonomia da comunidade quilombola. O artesanato fortalece, assim, a representatividade e o sustento da população quilombola. Essa é uma fotografia de 2017. Que legal, né? Quais são as matérias-primas utilizadas pelas artesãs de Conceição das Crioulas? Como estava escrito no texto, é o barro, o caroá, a palha e imbira. E a importância do artesanato de Conceição das Crioulas para a comunidade quilombola foi um meio de sobrevivência, né, gente? Elas conseguiram ganhar dinheiro
com isso e preservar a identidade delas, conservando a história da comunidade e conservando também os seus costumes, os modos de vida, outros aspectos culturais que formam a identidade étnica, como a gente acabou de falar. Aqui na página 150, fala assim: os produtos industrializados são identificados pelo rótulo presente na sua embalagem. Reúna 3 rótulos de embalagens de produtos consumidos na sua casa, leve para a sala de aula. Você não vai levar, claro, mas você pode escrever as informações aqui. Eu sugiro o seguinte: vocês escolham 3 produtos diferentes. Um de alimentação, por exemplo, outro de higiene, outro de limpeza, produto de limpeza, porque são bem diferentes uns dos outros, né? E aí procurem no rótulo essas informações que estão sendo pedidas: o nome do produto, o tipo de indústria, onde foi feito, o município, o estado e a matéria-prima que foi utilizada, tá bom? Aí vocês vejam se tem no rótulo alguma informação que indica se a embalagem pode ser reciclada, se é reaproveitável ou se foi produzida com material reciclado. E qual a importância de cada informação destacada no quadro para o consumidor. As informações são super importantes, por causa delas a gente consegue verificar os ingredientes, saber se a gente pode consumir, porque tem gente que é alérgica a alguns ingredientes. Então, por exemplo, no caso da alimentação, contém isso, contém aquilo, não posso comer porque sou alérgico a tal coisa, né? A data de fabricação, que é super importante, todo produto deve ter, que a gente não deve... a data de validade também, que a gente não deve comprar nada fora do período de validade. É bem importante, tem muitas informações nos rótulos, tá bom? Observe os produtos abaixo e depois responda as questões a seguir. Estamos vendo o quê? Garrafas e copos de plástico, né? Gente, existem muitos tipos de plástico além do PET, que a gente tinha falado no começo dessa unidade. Cite ao menos um problema causado pelo consumo exagerado desse tipo de matéria-prima. A gente falou que na utilização do plástico é utilizado petróleo, que é um recurso natural que pode acabar. Além de tudo, o lixo, né, gente? Lembram quantos anos demoram para a decomposição de um plástico? Então, esses são os problemas graves, poluição ambiental, muito graves. Depois vocês vão ver que vai estar escrito: converse com os colegas, a professora, sobre atitudes que você pode tomar para reduzir o problema que citou no item anterior. A gente sabe que para reduzir, primeiro que a gente deve comprar cada vez menos plásticos que a gente só vai usar uma vez. Por exemplo, uma garrafa de água que a gente só vai usar uma vez e daí já vai jogar fora. A gente deve comprar cada vez menos esse tipo de material. E, além disso, tudo que a gente usar, que for inevitável, separar para reciclagem, né? Na página 151 tem a autoavaliação e tem as sugestões de leitura. Primeiro livro, A Economia de Maria, de Thelma Guimarães Castro Andrade. 2 irmãs gêmeas, um cofrinho e muitas coisas para comprar. Lendo essa história, você vai aprender um pouco mais sobre a atividade do comércio, que é comprar e vender, né? Suas estratégias e artimanhas. E também Não Afunde no Lixo, de Nilce Bechara. Nesse livro você vai aprender, com a ajuda de Zeca e seu cachorro, que o excesso de lixo nas cidades muitas vezes é consequência dos maus hábitos de seus moradores, ou seja, nós, né, gente? E vai descobrir possibilidades mais sustentáveis de destino do lixo. Bom, gente, terminamos o livro de geografia, né? Eu gostei, achei um livro gostoso, com muitas informações, bastante interessante, bastante aprendizado para todos nós, né? Tem um site do Instituto Acatu que você pode fazer o teste para saber se você é um consumidor consciente, engajado ou se você é indiferente. Tanto faz para você o que você vai comprar. É legal fazer o teste com as famílias, né? Vai ser interessante para vocês saberem qual é o nível de consciência como consumidores, tá bom? Então, um beijo. Não vou falar até o próximo vídeo de geografia, mas até o próximo vídeo de história, que a gente ainda tem coisa para acabar. Beijos!